Boa tarde a todos. Nós vamos começar às 17 horas em ponto, conforme a programação. Mas já muito obrigado a todos que compareceram já e que, obviamente, que vão comparecer também a mais uma live. Nós vamos começar às 17 horas, então, faltando aí mais 3 minutos e meio. Tá bom? Muito obrigado a todos mais uma vez e boa tarde. Mais um minutinho aí, nós começamos, tá bom? Boa tarde a todos. Começando em ponto aqui às 17 horas, mais uma live aí a respeito de alguns pontos aí sobre a doença de Parkinson, né? Que é o tema geralmente dessas nossas lives aí das quarta-feiras à tarde. Espero que tenhamos muito mais delas, né? Foi um prazer conversar com vocês da última vez e com certeza dessa também vai ser tão prazeroso quanto. Mal espero poder fazer uma próxima vez. Hoje nós vamos abordar um tema que são as alterações cognitivas da doença de Parkinson, né? É um tema que eu gosto bastante de abordar por duas razões principais. Por conta de uma ser um tema, como eu sou especialista em transtornos de movimento e também em transtornos cognitivos também, né?
dentro da neurologia, além de especialista em neurologia geral, também é um tema muito caro a mim, porque é a minha linha de pesquisa dentro do transtorno de movimento, né? Sobre as alterações cognitivas na doença de Parkinson, é o ponto da doença de Parkinson da qual eu mais me dedico, eu mais estudo aí, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa doença. A segunda questão pelo qual eu gosto de abordar bastante é que essa é talvez um dos pontos mais negligenciados dentro do tratamento e da evolução e da avaliação, né, do paciente com doença de Parkinson, e isso a gente vai ver que é muito deletério quando esse ponto não é bastante bem abordado dentro do tratamento, dentro da avaliação desses pacientes, né? A gente vai ver o porquê aí que é tão importante, né, ter em vista essa avaliação cognitiva nos pacientes com doença de Parkinson. Aqui eu vou deixo para vocês aí, vou deixar também no final, mas deixo aí meu Instagram para quem quiser passar lá, tem todos os, a gente deixa vários pontos aí acerca dos transtornos cognitivos, sobre a doença de Parkinson, e também tem os meus dados lá para quem quiser pesquisar mais. Eu sou médico neurologista formado na residência aqui em Botucatu, fiz a minha especialização em neurologia, transtorno de movimento e transtornos cognitivos pela Escola Paulista de Medicina, também especialista em neurologia geral pela Escola Paulista de Medicina, e mestrando também pela Escola Paulista de Medicina. Também sou coordenador do ambulatório de disfunções cognitivas e coordenador do ambulatório de transtorno de movimento também, junto com o Dr. Arthur Oscar Schelp, na Faculdade de Medicina de Botucatu, né? Agora voltando aqui para o interior de São Paulo, após a minha estada em São Paulo, para o interior, depois da minha estada em São Paulo, lá na Escola Paulista. O que são alterações cognitivas, né? As alterações cognitivas, a primeira questão para a gente abordar as alterações cognitivas é saber o que é cognição, né? Acho que esse é o ponto principal. Cognição, o que é? É a nossa capacidade, se a gente fosse resumir, assim, bem grosso modo, né? É a nossa capacidade de aprender novas coisas, né? A nossa capacidade de aprender novas informações, de assimilar novas informações, e não só isso, a nossa capacidade também de utilizar essas novas informações para que a gente possa efetuar as tarefas do dia a dia de modo mais eficaz e mais rápido, né? Então, muitas vezes o pessoal tem uma ideia de que só memória é cognição, né? De que só aprender novas coisas que é cognição. Não, cognição também é conseguir utilizar e conseguir utilizar bem, né? De forma rápida, efetiva, né? O que a gente já aprendeu, as informações que a gente já assimilou. Então, também fazer as coisas que a gente já fazia anteriormente, né, também é o uso da cognição, né? Fazer bem de forma rápida, de forma efetiva. Então, as alterações cognitivas da doença de Parkinson são, como eu falei, alguns dos sintomas não motores mais frequentes da doença de Parkinson, né? E talvez um dos mais negligenciados também, muitas vezes, no tratamento e na avaliação. Ele ocorre em aproximadamente 80% dos pacientes com doença de Parkinson em algum momento da doença. Então, realmente é muito frequente, né? Cerca de 10% dos pacientes com doença de Parkinson desenvolve um quadro demencial anualmente, né? Então, daquele montante de pacientes que tem doença de Parkinson naquele ano, todos os anos 10% deles evoluem com um quadro que a gente chama de demencial. O que é um quadro demencial? É você ter uma tamanha dificuldade de usar aquelas informações, de fazer as coisas do dia a dia, que você começa a ter que ser ajudado por alguém, você começa a não conseguir fazer essas coisas do dia a dia que você fazia anteriormente de forma efetiva, a ponto de poder executar as atividades do dia a dia que você executava anteriormente. Então, isso é bastante deletério para os pacientes, porque muitas vezes ele vai precisar de um cuidador, ele vai precisar de ajuda, ele vai ter dificuldades muitas vezes no trabalho, dificuldade muitas vezes nas suas atividades de vida diária, na atividade social, na atividade com seus amigos, né, na atividade familiar.
Essas alterações elas podem levar, então, a grandes prejuízos nessas atividades diárias e também da qualidade de vida do paciente, porque ele vai deixar de fazer coisas da qual ele dependia, né, de fazer para poder ter a sua vida normal. Então, sabidamente, elas aumentam a morbidade, ou seja, a dificuldade do paciente em conseguir se cuidar, né, a dificuldade desse paciente em manter a sua saúde, né? E também aumentam, como a gente vai ver mais para frente, aumentam a mortalidade também dos pacientes com doença de Parkinson. Nós vamos ver mais para frente que os pacientes com doença de Parkinson com um quadro demencial, eles têm uma tendência a morrer mais e mais rápido do que os pacientes com doença de Parkinson que não têm essas alterações cognitivas bem avaliadas e bem tratadas, né? Na questão da fisiopatologia, o que é a fisiopatologia? Quer dizer, como acontece, né, essa alteração cognitiva? A doença de Parkinson é causada por um depósito de proteína que nós chamamos de sinucleinopatia, né? É uma determinada proteína que chama sinucleína que vai se acumulando, como nós falamos anteriormente aí na outra live, né? Ela vai se acumulando e vai fazendo com que algumas regiões do nosso cérebro comecem a ficar inflamadas e acabam ficando disfuncionais, acabam não efetuando, né, as atividades dela de uma forma efetiva, né? Principalmente a região que nós chamamos de gânglio da base, onde faz com que o nosso movimento seja solto, nosso movimento seja fluido, que o nosso movimento ele seja mais fácil de fazer, né? Então, por isso que o paciente com doença de Parkinson ele fica rígido, ele fica duro, ele fica lento, né? O que acontece é que algumas pesquisas falam que alguns pacientes com doença de Parkinson, em algum momento da vida, começam a evoluir não só com essa deposição da sinucleína, e essa sinucleína também começa a se espalhar por mais regiões do cérebro, mas alguns estudos mostram que também a deposição da proteína chamada proteína amiloide, que é a mesma proteína que causa a doença de Alzheimer, também acaba se espalhando por determinadas regiões. E aí a associação, então, dessa sinucleína da doença de Parkinson e dessa proteína amiloide, né, que causa não só a doença de Alzheimer, mas outros quadros cognitivos também, né, ele acaba causando um quadro cognitivo, um quadro demencial, né, um quadro de alteração importante da questão cognitiva desses pacientes, levando então ao que nós conhecemos como transtorno cognitivo ou síndrome demencial na doença de Alzheimer, da doença de Parkinson. Quais os fatores de risco que os pacientes têm para evoluir mais aí com o quadro demencial? Então, quanto maior a idade é um fator importante, enquanto não só maior a idade do paciente, em qualquer fase da doença, mas quanto maior a duração de doença também, e quanto maior é o início da doença, né, quanto maior é a idade do paciente no início da doença, né, maior é a chance dele desenvolver o quadro cognitivo mais importante aí, né? No caso, uma síndrome demencial ou um quadro cognitivo mais importante. Então, esses pacientes, se eles começam, se eles têm a doença mais jovens e chegam numa idade de doença mais avançada, né? Ou seja, pacientes que têm acima de 10 anos de doença de Parkinson, pacientes que têm a doença de Parkinson, por exemplo, há 15 anos e agora, antes começou lá com 55, agora ele já tem 70 anos, né? Eles têm mais chances, e não só isso, pacientes que começam com a doença de Parkinson após os 65 a 70 anos, têm maior chance de desenvolver o quadro cognitivo, uma síndrome demencial. Pacientes que têm histórias familiares aí também de alterações cognitivas, então pacientes que têm história familiar de doença de Alzheimer, de outras doenças cognitivas aí também, têm maior chance. Sintomas motores mais graves, então pacientes que estão mais gravemente afetados pela doença de Parkinson do ponto de vista motor, né, mais lentos, mais rígidos, né? Pacientes homens também, foi visto que homens têm uma tendência a ter quadros cognitivos mais importantes. Alucinações visuais, então o paciente vê coisas, né? Também tem um fator preditivo importante para a síndrome demencial na doença de Parkinson. O transtorno comportamental de sono REM, que a gente chama, ou seja, o paciente se mexer ou falar muito enquanto está dormindo, né? Que é uma característica importante da doença de Parkinson também. Ele também é um fator de risco importante também para o desenvolvimento da síndrome cognitiva, né, da doença cognitiva, e as alterações de marcha também. Se o paciente tem uma instabilidade postural, ou seja, se ele tem dificuldade de andar de uma forma mais precoce, mais importante, né, na doença de Parkinson, esse paciente também tem um fator de risco maior para desenvolver
a demência da doença de Parkinson. Outros fatores aí importantes também, então, como eu falei, instabilidade postural, né? Se o paciente já tem uma doença cognitiva também, né? Quando começa com a doença de Parkinson, então, quando estão tendo já um transtorno cognitivo de base, né? Se essa cognição dele já não é tão legal aí já no início. E o fator também, um fator importante é o fator educacional, né, que a gente chama de reserva cognitiva, né? Se esse paciente tem uma baixa escolaridade, né, ele tem uma fragilidade maior para desenvolver o transtorno cognitivo, como também quem tem uma baixa escolaridade também tem um risco maior de desenvolver também, por exemplo, doença de Alzheimer, né, como a gente vê pela literatura. Quais os sinais e os sintomas que eu vou esperar? Então, você tem um paciente com doença de Parkinson que tem lá seu quadro motor e, de repente, nessa evolução da doença, você começa a perceber que aquele paciente que tem doença de Parkinson inicialmente, que era lento, que era rígido, que tremia, né, que tinha uma certa instabilidade postural, começa a ter uma alteração de memória, ou seja, começa a ficar muito repetitivo, começa a não lembrar das coisas que fez anteriormente, começa a falar coisas que geralmente não falaria, né, começa a ter uma alteração de concentração também, então já não consegue fazer direito coisas que fazia anteriormente, vai fazer uma atividade, a hora que vai, se você chama ele para fazer alguma outra coisa, ele larga aquela atividade no meio. É muito comum a gente ver o relato, por exemplo, de pessoas, eu fui fazer alguma coisa na sala, aí fui pegar uma água na cozinha e deixei o que eu tinha para fazer ali, né? Eu estava cozinhando, deixei a panela no fogo, fui atender o telefone, esqueci a panela do fogo, a comida queimou, quase botei fogo na casa. Então, essa dificuldade de concentração, dificuldade de julgamento também, muitas vezes, que conta que eu tenho que pagar, que conta que eu vou pagar, o que eu tenho que fazer no dia a dia, o que eu tenho que fazer agora e deixar para depois. Esses pequenos julgamentos do dia a dia também acabam sendo prejudicados, e acima de tudo novos aprendizados. Então é aquela pessoa que se torna ou se torna difícil dessa pessoa aprender novas atividades, novas coisas, ou ela não consegue aprender novas atividades, ela fica só fazendo o que ela fazia anteriormente, e quando tentado aprender outras coisas, ela não consegue, né? Problema de interpretar informações visuais, por exemplo, então, né, não conseguir ler direito, não conseguir fazer algumas atividades visuais de uma forma efetiva, né? E problemas também para solucionar problemas complexos, né? Alterações para solucionar problemas mais complexos. Alucinações visuais, como a gente falou, é bem compatível, o paciente vê coisas assim, e essas alucinações geralmente na doença de Parkinson são alucinações bem formadas, a pessoa vê de repente a imagem de alguém que já morreu, e ela fala, olha, tem alguma coisa ali, ela vê às vezes uma criança, é muito comum na doença de Parkinson ter alucinações com crianças, com bichos, por exemplo, ver formiga na mesa, ver aranha na parede, né? Quadros confusionais também, ou seja, o paciente está bem, de repente ele começar a falar coisas desconexas, né? Uma desorientação também, então é muito comum isso também, de o paciente, você pergunta para ele onde é que é o banheiro, por exemplo, né? E ele fala, é fácil, o banheiro está aqui, eu viro à direita, e a hora que ele vai para o banheiro, ele entra num outro cômodo, ele se perde dentro da casa, ou você fala para ele onde fica a padaria, por exemplo, ele fala, é só seguir aqui a rua, virar à direita lá em cima, e a hora que ele vai para a padaria, ele se perde também. Delírios, né, que a gente chama tem ideias paranoides também, ou seja, achar que alguém está invadindo a casa, achar que alguém está roubando, né? Achar que o cônjuge está traindo muitas vezes, achar que o cuidador não é o cuidador, é uma outra pessoa, né? Depressão, né? Quadros depressivos, irritabilidade, ansiedade, a apatia, né? O que é a apatia? A apatia é a falta de você ir atrás de coisas que te dão prazer. Então, o paciente é aquele que fica na frente da televisão e se deixar, ele fica lá, né? O dia inteiro na frente da TV e não vai fazer as coisas que gosta, para de fazer as coisas que gosta. E distúrbios do sono também, né? Com sonolência diurna excessiva, dorme muito durante o dia, e o distúrbio comportamental do sono REM que a gente explicou anteriormente, né? Aqui eu fiz algumas avaliações, é difícil a gente falar assim de uma forma mais fácil, entre aspas, né? Porque cognição realmente é algo que é bastante mais complexo, mas a gente vê aqui, esses são desenhos, é um teste que a gente chama de teste do desenho do relógio, onde a gente fala para os pacientes desenharem um relógio de parede, né, com todos os números, com todos os ponteiros, e marcando o horário de 11 horas e 10 minutos, 11h10, né? E aqui a gente vê que esses pacientes têm diversos erros, aqui acho que
pictórico, que, como dizem, uma imagem vale mais que 1000 palavras, e a gente vê aqui bastantes alterações dessa construção desse relógio, que é uma atividade, digamos, teoricamente bastante fácil, mostrando que esse quadro cognitivo pode ser muito complicado, muito deletério para os pacientes. Você vê um paciente, por exemplo, que desenha um relógio desse tipo aqui, né, dificilmente não vai ter grandes alterações nas suas atividades, grandes dificuldades nas suas atividades do dia a dia, né? Aqui um outro desenho que a gente fala do cubo de Epley, se eu não me engano, que a gente fala para ele simplesmente desenhar esse cubo, né? E aqui a gente mostra que os pacientes com alteração, eles têm uma dificuldade bastante importante de simplesmente efetuar esse desenho, essa imaginação em terceira dimensão. Esses pacientes têm uma dificuldade bastante importante, né? Como é que se faz o diagnóstico, então, né, da doença cognitiva, do transtorno cognitivo na doença de Parkinson? Geralmente a gente usa o arbitrário de 1 ano depois do aparecimento da doença de Parkinson, da parte motora, né? Se o paciente tem, depois que começa o quadro motor, 1 ano depois, ele começa com esses sintomas de dificuldade de memória, de comportamento ou da solução de problemas que nós citamos anteriormente, você já deve suspeitar de um quadro cognitivo relacionado à doença de Parkinson. Ah, mas se começar 1 ano depois ou se começar até antes, aí é uma outra doença que nós chamamos de demência de corpúsculos de Lewy, né? Ou Lewy, né? A avaliação médica através de uma coleta da história do paciente deve ser feita. Então, se você tem um paciente com doença de Parkinson que começa com dificuldade de memória, de comportamento ou da solução de problemas, esse paciente deve ser avaliado por um médico para ele ver a história clínica, ver se é compatível com o quadro cognitivo, fazer uma avaliação cognitiva desse paciente através de alguns testes que a gente usa, que estão aqui, né? Não vou entrar em detalhes aí, que a gente faz vários testes para medir o quanto está alterada essa cognição do paciente. Uma delas, a mais utilizada, é essa Montreal Cognitive Assessment, que é o que a gente chama popularmente de MoCA, né? Que tem bastante especificidade, ou seja, tem bastante precisão em diagnosticar o quadro cognitivo da doença de Parkinson, né? E também bastante sensibilidade, ou seja, é muito difícil um paciente fazer um teste desse e dar alteração e esse paciente realmente não ter uma alteração cognitiva. Aqui esse é o teste que a gente chama de MoCA, né? Então, a gente faz vários desses testes. Aqui desenha um cubo, desenha um relógio, pergunta que animais são esses. Então, são testes, assim, teoricamente bastante simples, mas que os pacientes com doença de Parkinson, com um quadro cognitivo, muitas vezes têm bastante dificuldade. Né? Então, mas será que é importante a gente... Eu estou falando aqui esse monte de coisa. Será que é importante a gente diagnosticar o quadro cognitivo da doença de Parkinson? Né? Será que tem alguma utilidade diagnosticar esse quadro cognitivo ou só é preciosismo de neurologista? Né? Vamos falar em mortalidade. Esse estudo que foi feito com 177 pacientes, sendo que 131 deles tinham a chamada doença de corpúsculo de Lewy, 46 tinham a demência da doença de Parkinson, eles viram que a mortalidade dos pacientes com quadro cognitivo demencial, ou seja, a demência da doença de Parkinson ou a demência de corpúsculos de Lewy, é 3 vezes maior, né, nos pacientes que têm alterações cognitivas, né, do que os pacientes com doença de Parkinson que não têm alterações cognitivas. Os pacientes que tinham a mutação desse gene chamado ApoE4, eles tinham mais mortalidade, e que esse é um gene que está alterado em pacientes que têm doença de Alzheimer, né? Então reforça aí o papel, como eu falei, da beta-amiloide aí na fisiopatologia da doença. Em relação à qualidade de vida, esse estudo feito com 212 pessoas, né, mostrou que ter uma alteração cognitiva foi um fator fortemente contribuinte para que esses pacientes tivessem um declínio da atividade de vida, da qualidade de vida. Né? 9% dos pacientes desse estudo desenvolveram um quadro demencial e a função cognitiva deles era bem menor, né? A qualidade de vida desses pacientes era bem menor do que dos pacientes que não tinham a demência, um quadro demencial ou um quadro cognitivo na doença de Parkinson. A taxa de declínio foi 3 vezes mais rápida na qualidade de vida, ou seja, a qualidade de vida desses pacientes com quadro demencial, com quadro cognitivo, era 3 vezes mais baixa, 3 vezes pior do que dos pacientes que não tinham alteração cognitiva. E o declínio que a gente chamou da atenção, né, aquela que eu falei de fazer uma atividade e não conseguir voltar nela, né, foi o preditor mais importante para o declínio da qualidade de vida. Então,
quando a gente fala também esse estudo com 600 pessoas aqui, mostrou que os grupos que tinham, a gente vê aqui, ó, os grupos que tinham o quadro cognitivo demencial da doença de Alzheimer, mostraram que eles tinham menor qualidade de vida, né, mais declínio da qualidade de vida do que os pacientes que tinham alterações cognitivas não demenciais, né, na doença de Parkinson, e que eram muito menores ainda do que os pacientes que tinham a doença de Parkinson e que não tinham alterações cognitivas, né? A função motora foi considerada predominante aí para os pacientes que tinham doença de Parkinson sem declínio cognitivo, e que o principal fator que eles viram que estava associado a esse declínio da qualidade de vida em pacientes que tinham declínio cognitivo na doença de Parkinson, era que esses pacientes também tinham bastante mais depressão, né, do que os pacientes que tinham doença de Parkinson sem alterações cognitivas. Em relação à depressão, portanto, né, é fácil de sugerir, mas esse estudo vai bem no ponto, onde a prevalência da depressão no quadro demencial da doença de Parkinson era 25%, era depressão na demência, né, era de 25%, e a ansiedade ocorrendo em até 75%. Na doença de Parkinson sem um quadro demencial ou sem um quadro cognitivo, a depressão acontecia em 17%, né, e a ansiedade acontecia em 3,6% a 40%. Então, se a gente for comparar aqui, a depressão era maior nos pacientes que tinham transtorno cognitivo, e a ansiedade também era bastante maior nos pacientes também que tinham quadros cognitivos, especialmente quadros chamados demenciais. Em relação aos sintomas motores, ou seja, a bradicinesia, em relação ao quadro de rigidez, esse estudo aqui também mostrou que os pacientes que tinham quadros cognitivos, né, eles tinham características motoras mais graves, né, com comprometimento cognitivo o comprometimento do equilíbrio também bastante maior. Então, o que a gente vê, os pacientes, a gente vai ver mais para frente, que os pacientes com quadros cognitivos, com quadros demenciais, eles também caem mais, eles se machucam mais, e eles também são piores do ponto de vista motor do que os pacientes com quadros, sem quadros cognitivos ou sem quadros demenciais. Né? Aqui, como eu falei, as quedas, né, os pacientes com comprometimento cognitivo avaliado por esse estudo também tinham muito mais quedas, né, especialmente nos quadros demenciais. A gente vê aqui os pacientes, esse odds ratio é a quantidade de vezes a mais que o paciente tem de cair, quantas vezes mais o paciente tem de cair em relação aos pacientes sem o quadro cognitivo. Aliás, em relação à população normal, na verdade, né? Então, quantas vezes esses pacientes caem mais do que a população que não tem doença de Parkinson? Se os pacientes tinham uma quedas prévias, eles caíam 4 vezes mais. Se os pacientes tinham uma perda de balanço dos braços durante a marcha, eles caíam 4,3 vezes mais do que a população em geral. A cada ano de doença a mais, esses pacientes caem 1,3 vezes mais do que a população em geral. Mas os pacientes com quadros demenciais, com quadros cognitivos, eles caem 6,7 vezes mais do que os pacientes que não têm doença de Parkinson. Então, realmente mostrando que em relação aos outros preditivos aí, os outros fatores de risco para queda, os pacientes com quadros demenciais, com quadros cognitivos, têm um fator de risco muito maior, e obviamente, como as quedas são um dos principais fatores de risco para hospitalização e morte em pacientes idosos, né, é um fator bastante preocupante o quadro demencial na doença de Parkinson. Pneumonias também, esse estudo mostrou que os pacientes com quadros demenciais na doença de Parkinson, em relação a pacientes que não tinham quadros demenciais ou cognitivos na doença de Parkinson, eles tinham 39% a mais de chance de desenvolver quadros pneumônicos. Então, lembrar que pneumonia é um dos grandes fatores de risco para a morte nos pacientes hospitalizados, e principalmente os pacientes hospitalizados com doença de Parkinson, né? Estresse do cuidador, ou seja, o cuidador ficar estressado, né, durante o dia a dia aí, do cuidado com o paciente. Esse estudo da Iracema Leroy e outros colegas mostrou que essa sobrecarga do cuidador, essa sobrecarga de função, esse estresse do cuidador é muito maior nos pacientes que tinham quadros demenciais do que nos pacientes que não tinham comprometimento cognitivo. Então, ele sugere que o quadro demencial, que o quadro cognitivo, independentemente, está associado a um aumento do estresse do cuidador, da dificuldade do cuidado desse paciente.
né? Então, falando da importância, então, de diagnosticar os quadros cognitivos, os quadros demenciais, os pacientes com quadros com demência na doença de Parkinson, com quadros cognitivos na doença de Parkinson, eles morrem mais e morrem mais rápido, eles têm uma qualidade de vida pior do que os pacientes sem demência, eles são pacientes mais deprimidos, mais ansiosos, eles são piores do ponto de vista de sintomas motores, eles caem mais, têm mais pneumonia e têm mais problemas em relação ao estresse do cuidador. Né? Qual o exame que é bom? Né? Isso é a famosa pergunta que todo mundo faz para a gente. Então, qual que é o exame que é bom para ver se o paciente tem demência na doença de Parkinson? Né? É o exame neurológico, é o exame feito pelo médico, é o exame neuropsicológico feito tanto pelo médico, né? Esses exames, como eu falei, mais de screening, o MOC, o Mini-Mental, mas também o exame neuropsicológico, né? Esses testes feitos por uma neuropsicóloga especializada, né? Isso é que vai dizer se esse paciente tem uma alteração cognitiva, se esse paciente tem uma alteração cognitiva suficientemente ruim para ser chamada de um quadro demencial, né? Cognição, eu gosto de pensar que é algo de seres humanos para seres humanos, então eu acho que é bastante difícil a gente conseguir, em algum momento, ter um teste, um exame, né, complementar que vá avaliar melhor esse paciente do que o velho contato de um cérebro com outro cérebro, de um ser humano com outro ser humano. Né? Então, como tratar? Né? Embora a gente não tenha maneira de interromper a progressão da doença de Parkinson, por exemplo, tem algumas medicações que podem melhorar esse quadro cognitivo, esse quadro demencial nos pacientes com doença de Parkinson, não só para melhorar e voltar a cognição, ele voltar a fazer essas atividades, mas também muitas vezes para melhorar o comportamento desse paciente, para melhorar muitas vezes o cuidado desse paciente. Isso inclui muitas técnicas, não só remédio, né, geralmente com inibidores de acetilcolinesterase, como a rivastigmina, por exemplo, mas também o aconselhamento, por exemplo, de outros especialistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, outras terapias, né? Como eu falei, a rivastigmina é a única medicação que tem evidência no tratamento da doença de Parkinson até hoje, também da demência de corpúsculos de Levy, como inibidor de acetilcolinesterase. Mas também outras medicações podem ser usadas no tratamento de alguns sintomas, como, por exemplo, os ansiolíticos no caso da ansiedade e depressão, como no caso dos transtornos de comportamento também. Nesse caso também você pode ser usado os antipsicóticos, os neurolépticos no tratamento dessas alterações de comportamento. E outras também medidas não medicamentosas são essenciais no tratamento desses pacientes, como, por exemplo, o treinamento cognitivo, ou seja, fazer exercício para o cérebro, né? Fisioterapia, a terapia ocupacional, os exercícios físicos que são essenciais, exercícios físicos regulares, né? E também a musicoterapia também, que é uma das medidas talvez mais importantes aí no tratamento desses pacientes. Como dica aí aos cuidadores, tem esse paper aqui da Parkinson Foundation, que eu acho bastante interessante. Algumas pessoas aí devem ser cuidadores de idosos com doença de Parkinson e algumas até com pacientes com doença de Parkinson com quadros cognitivos, com quadros demenciais. Então, fica aí algumas dicas, né? O paciente com Parkinson, ele pode mostrar, então, agitação, delírio, flutuação de humor, aumento de impulsividade, que pode dificultar, muitas vezes, o tratamento desses pacientes, o acompanhamento desses pacientes e o cuidado desses pacientes, né? Então, além de você ajudar a pessoa com Parkinson, a adoção dessas estratégias para controlar esses quadros demenciais e comportamentais pode também aliviar o estresse e a dor emocional do próprio cuidador e da família e da sociedade que está ali em volta. Então, se alguém aí tiver alguma dificuldade desse tipo, né, dá uma olhadinha nessas dicas aí, pode até dar um print aí para ler mais tarde com mais calma e usar no dia a dia, né, pode até colar na geladeira. Pacientes com demência, por exemplo, que tendem a ficar mais confusos, por exemplo, né? Então, saber disso, né? Então, quando esse paciente principalmente passa por alguma operação, passa por algum procedimento cirúrgico, alguma internação, então, saber que esse paciente vai ter um declínio desse quadro comportamental durante essa internação. Cuidado com a sensibilidade à medicação, então, sempre tomar cuidado com a introdução de medicações, sempre tomar cuidado com mudanças de horários de medicação, então, dar certinho os remédios nos horários certinhos, não ficar mudando medicação tudo de uma vez,
né? Então, mudar uma medicaçãozinha aqui, outra lá, sempre devagarinho, sempre uma de cada vez, né? Seguir uma rotina, uma programação estruturada, então isso é essencial. Aquela coisa do, eu deixo ele acordar a hora que ele quer, ele faz o que ele quer durante o dia, se ele quiser ficar na TV, na frente da TV o dia inteiro, não vamos fazer isso, vamos colocar esse paciente de novo nas atividades do dia a dia, né? Vamos incluir esse paciente nas atividades do dia a dia, simplificar a decoração da área de estar, ou seja, não ficar colocando muita coisa no ambiente onde esse paciente fica, para que ele não fique confuso, para que ele não fique distraído, né? Também retirar, é essencial também retirar outras coisas como mesinha, tapete, essas coisas que dificultam esse paciente andar, usar uma luz noturna para reduzir, né, a questão da percepção visual errada, então, que a gente chama de efeito do pôr do sol, ou efeito sundowning. Então, lá para umas 4 horas, como a gente chama aqui no interior, aquele lusco-fusco, né, aquela luz que não ilumina direito, acende as luzes, deixa o ambiente bem iluminado, né? Mantenha calma quando lidar com esses pacientes. Quando o paciente começar a falar com você, fica calmo, ouve o que ele está falando, não interrompe, para que ele não fique mais agitado, às vezes mais confuso. Demonstra seu cuidado e afeto por essa pessoa com quadro demencial, ela é a mesma pessoa que você amava e sempre amou, né? E lembre-se também que esses pacientes podem ter ataques paranoicos, podem fazer falsas acusações e que isso são produtos da própria doença. Então, não é problema seu, é a doença que está fazendo isso, não é a pessoa que deixou de acreditar em você, é a doença que está fazendo isso. Então, não se ofenda, não brigue, distraia esse paciente, faça chame a atenção desse paciente para algum outro ponto, porque não é esse paciente que está fazendo isso, é a doença que está fazendo com que ele acredite nessas coisas, né? Então, concluindo aí, a doença de Parkinson é uma doença que cursa com alterações cognitivas e do comportamento, sim, e que isso deve ser abordado, deve ser dado importância e espaço, deve ser conhecido da população que essas alterações cognitivas vão acontecer, que a doença de Parkinson não é só um quadro motor, né? Os pacientes com demência, eles costumam ter doenças mais graves e mais complicações de doença. O diagnóstico da doença é feito em pacientes com alterações cognitivas e comportamentais, então, depois de 1 ano do início dos sintomas da doença de Parkinson. Mas e se meu paciente tem começa com quadro comportamental 1 ano antes ou ao mesmo tempo da doença, do quadro de Parkinson? Leve ele ao neurologista da mesma forma, porque isso pode ser uma outra doença, como eu falei no caso da demência de corpúsculos de Lewy. Então, começou com quadro cognitivo ou comportamental, deve ser levado ao neurologista para uma avaliação. A detecção da doença e o seu tratamento são essenciais para a melhora da qualidade de vida do paciente, como a gente viu que essa qualidade de vida é bem mais baixa, bem pior nos pacientes com transtornos cognitivos e transtornos demenciais não tratados, né, não diagnosticados e não tratados, e nunca se esqueça de prestar bastante atenção ao estresse do cuidador, né? Isso vai para pessoas que estão em volta de pessoas que têm doença de Parkinson, tá? Então, se eu sou parente e eu tenho alguém que está cuidando, a minha irmã, o meu irmão, e ele começa a apresentar sintomas depressivos, ele começa a apresentar sintomas de estresse, né? Lembre-se desse estresse do cuidador, talvez seja a hora de dar um sossego para essa pessoa, talvez seja a hora de dar um pouquinho de atenção para essa pessoa, porque o estresse do cuidador é algo que é muito deletério para esses cuidadores e que muitas vezes, depois que esses pacientes com doença de Parkinson, eles vêm a óbito, né? Você às vezes tem uma pessoa aí, né, que está com seus 50, 60 anos, que ficou cuidando dessa pessoa lá por seus 15, muitas vezes 20 anos, né? E que aí ela fica uma pessoa doente depois disso, do ponto de vista muitas vezes psiquiátrico. Essa paciente pode ter depressão, ansiedade, outros problemas mais graves aí. Então, sempre prestar atenção ao estresse desse cuidador que está junto dessa doença, dessa pessoa com doença de Parkinson, porque ele provavelmente deve estar passando aí por maus bocados. Só uma parte aqui, 2 segundos para falar sobre isso. Aqui é uma lenda africana, né, que fala... Eu gosto de contar essa lenda, fala sobre um incêndio na floresta e o beija-flor, o elefante estava correndo aí, né, para se salvar e viu um beija-flor que estava pegando pequenas gotinhas de água e jogando no fogo, né, para poder apagar o fogo, e o elefante falou: beija-flor, você está maluco? Eu com esse tamanho aqui, eu estou querendo sair correndo, você acha que você vai conseguir apagar o fogo? E ele falou: eu não estou tentando apagar o fogo, eu estou fazendo a minha parte.
né? Então, o pouco que se faz muitas vezes para o tratamento desses pacientes, o pouco que se faz muitas vezes para melhorar a qualidade de vida desses pacientes e dos familiares também que estão em volta, desse cuidador que está em volta, faz muitas vezes toda a diferença no tratamento da doença. Então, mesmo que a gente não consiga, mesmo que que o nosso resultado seja muitas vezes pequeno, né? Mas a gente tem que sempre tentar fazer algo por esses pacientes, porque são pacientes que estão sofrendo e a gente tem que tentar, de alguma forma, aliviar esse sofrimento. E aqui fica o meu muito obrigado mais uma vez. Eu vou abrir para perguntas agora. Fica aí, eu vou deixar meu e-mail aí para quem quiser se corresponder comigo aí, alguma informação, quiser tirar alguma dúvida, ou que tem o meu Instagram aqui, que eu vou deixar aqui na frente mais uma vez, para quem quiser também entrar em contato com a gente e quiser saber aí alguma coisa a mais aí a respeito. Então, abro para perguntas aí. Vamos ver aqui. Algumas perguntas tiveram: quem tem Parkinson pode desenvolver Alzheimer? Olha, teoricamente sim, né? São doenças diferentes, né? Como eu falei, são depósito de proteínas diferentes, né? Uma é a chamada beta-amiloide, a outra é a chamada sinucleinopatia. Mas, como eu falei, as pesquisas falam hoje em dia bastante a favor de que a própria demência da doença de Parkinson seja uma integração dessa sinucleinopatia, ou seja, dessa deposição de proteína chamada sinucleína, que causa a doença de Parkinson, com essa outra deposição de proteína chamada beta-amiloide, que causa a doença de Alzheimer. Então, na verdade, é uma dupla aí que causa esse chamado quadro demencial. Mas, assim, em teoria, sim. Em teoria, uma pessoa com uma doença de Parkinson poderia, sim, desenvolver a doença de Alzheimer, por serem duas doenças diferentes. Mais alguma pergunta? Aqui, é verdade que a suplementação de polivitamínicos ajuda no quadro demencial? Sim e não, né? Na verdade, quando você tem a deficiência de algumas vitaminas dentro do quadro demencial, né? Na verdade, a deficiência de vitamina pode já por si só, de algumas vitaminas, pode por si só causar alterações cognitivas. As mais conhecidas dela, por exemplo, a vitamina B1, né? No caso da chamada encefalopatia de Wernicke, que a gente vê muito em pacientes alcoolistas, né? E também a vitamina B12 também, né? Que a gente também vê os pacientes, às vezes, com alterações cognitivas, muitas vezes secundárias à hipovitaminose de B12. Então, em todo paciente que tenha um quadro cognitivo, que tenha um quadro demencial, você deve repor, sim, essa B12, se ela estiver faltante, né? Se essa B12 do paciente estiver baixa, você tem que repor. Se essa B1 do paciente estiver baixa, você tem que repor. Agora, fazer a suplementação de qualquer vitamina de uma forma maior do que o normal, muitas vezes a gente vê alguns tratamentos aí com doses gigantescas de vitamina B12, de vitamina D, de vitamina C, por exemplo, ou sei lá qual mais, né? Não tem nenhuma evidência de que tenha algum benefício, tanto na prevenção quanto na melhora desses quadros demenciais. Como eu falei, se estiver faltante, tem que repor. Agora, se não estiver, aí não precisa repor, não. Tá? Então, não tem não tem essa vantagem em relação aos outros quadros, né? Quais são os primeiros sintomas da demência de Parkinson? Então, como eu falei, voltando então, vamos aprofundar um pouquinho mais aí. Legal a pergunta para a gente poder aprofundar aquele ponto, porque até por conta do tempo eu coloquei em um slide apenas, né? Então, na verdade, os primeiros sintomas da demência de Parkinson, no Parkinson, né, são qualquer alteração cognitiva que aconteça um ano depois desse paciente desenvolver uma doença de Parkinson, né? Então, você tem um paciente lá que começa com sintomas da doença de Parkinson, você começou, então, lá com tratamento, ele está acompanhando com o neurologista, usando o seu Prolopa, usando o seu Pramipexol, de repente esse paciente começa a ter, por exemplo, esquecimentos muito frequentes, né? Ou seja, ele começa muitas vezes a repetir as coisas várias vezes, ele conta uma história
história hoje, conta a mesma história amanhã, né? Ele fala uma coisa hoje, amanhã ele esquece que falou, ele marca um compromisso hoje, amanhã esquece que esqueceu, esquece que marcou, né? Então, isso são características bastante importantes para avaliar, né? E não só isso, né? Quer dizer, qualquer pessoa que tem uma doença de Parkinson e que começa a ter dificuldade em efetuar qualquer atividade, né, do dia a dia que ela efetuava anteriormente, né? Ou de aprender novas atividades do dia a dia, né? Que ela tinha facilidade anteriormente e que não seja provocado por conta dos sintomas motores da doença de Parkinson, né? Você deve suspeitar que possa ser um quadro demencial na doença de Parkinson, e isso deve ser falado com o neurologista para que ele avalie se esse paciente está evoluindo com uma demência da doença de Parkinson. Então, qualquer coisa que seu paciente, então, reclame para você, olha, eu fazia isso muito bem antes e agora eu não estou conseguindo fazer. Ou se você vê que esse paciente começa a ter uma alteração de memória, ou se ele começa a ter dificuldade em fazer atividades que antes ele fazia com facilidade, né, por mais simples que elas sejam, isso deve ser compartilhado aí com o seu neurologista para que ele possa dar uma olhada para ver, para fazer os testes e avaliar se esse paciente tem algum sintoma da demência da doença de Parkinson. Mais alguma pergunta? Perfeito. Então, vamos encerrar então aí, né, mais uma live. Muito obrigado mais uma vez a todos pela presença, né, nessa tarde. Foi uma tarde agradabilíssima mais uma vez. Espero que possamos repetir muitas vezes posteriormente. Eu estou sempre à disposição. E fica aí meus contatos para se alguém quiser entrar em contato comigo aí. E mais uma vez, obrigado e boa tarde.